Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, podem repetir? Amém. Meus amados, domingo passado, na mensagem passada, eu falei a respeito de recomeçar com Deus. Não é, irmãos? Todo recomeço tem que ter o Senhor na frente. Porque nós começarmos qualquer coisa, irmãos, sem o Senhor estar na frente, é loucura. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É loucura. Pode ter certeza que aqui e ali pode até dar certo, mas no final vai dar errado, porque o Senhor não está na frente. Isso é de suma importância para todos nós. Mas veja só, irmãos, existem alguns passos a mais que nós temos que dar. Amém, queridos? Existem alguns passos a mais nessa questão do recomeço. E nessa noite, meus queridos, eu vou falar a respeito de outro passo no recomeço da nossa vida. Eu estou falando de recomeço, amém, queridos? E esse outro passo é a faxina interior. Amém, queridos? A faxina interior. Porque, meus amados, é muito difícil, eu digo até que é impossível nós prosseguirmos se não fizermos uma faxina interior. Irmãos, quando você compra uma casa, ainda que ela não seja nova, a primeira coisa que você faz é limpar, não é? É varrer, é lavar, é pintar, é fazer alguma reforma, porque você não entra numa casa, né, que ela esteja suja. Não é uma casa que é sua, você não vai entrar, você não vai mudar para uma casa suja. Não é assim, meus amados? E se nós queremos realmente começar bem o ano de 2024, nós precisamos fazer uma faxina interior. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Precisamos fazer uma faxina interior, porque há uma necessidade da renovação interior, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele começa dizendo: não sedes conformados com este mundo. Amém, irmãos? Paulo sabia da importância que a mente tem na saúde espiritual. Os irmãos entendem, irmão? Porque se nós não estivermos com a mente pura e ok, a nossa saúde espiritual está prejudicada. Os irmãos estão entendendo, irmão? Se a nota, eu vou ser bem paraibano agora, bem rasteiro. Se a nossa mente é suja, é impossível de nós termos, de fato, uma espiritualidade boa para com Deus. Estamos afastados do Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? E o apóstolo Paulo, ele fala: não vos amoldeis a este mundo. Ou seja, irmãos, porque o mundo, a todo tempo, ele quer nos influenciar. E quando nós falamos de influência do mundo, a primeira coisa que vem na mente é logo o visual. Não é, irmão? A gente pensa assim: não, mas aquela pessoa é do mundo por causa das suas roupas, aquela pessoa é do mundo por causa do seu jeito, aquela pessoa é do mundo por causa do seu corte de cabelo, ou a falta dele, né? Dependendo de quem for. Irmãos, mas o mundanismo vai muito além disso. Os irmãos entendem, meus queridos? Porque tem pessoas, tudo menos ao reino de Deus, mas dá importância à aparência, não é? Nós vemos por aí, meu irmão, os escândalos que pipocam no meio do povo de Deus. A todos, né? A todo momento pipoca um escândalo. Pessoas que estavam do púlpito cuspindo santidade, quando suas vidas estavam totalmente divorciadas daquilo que pregavam. Não é assim, meus amados? Porque muito valoriza o exterior. Mas olha só, irmãos, o apóstolo Paulo diz: não vos amoldeis, ou não vos conformeis a este mundo. Amoldar ou conformar, né, quer dizer tomar a forma. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Quando você coloca água num copo redondo como esse que está aqui, ela vai tomar a forma cúbica, não é assim? Mas se esse copo fosse quadrado, tomaria a forma quadrada, não é assim, meu irmão? Se fosse retangular do mesmo jeito, e qualquer outras das formas que existem, porque a água tem essa
qualidade de se amoldar a um ambiente que está. E quando o apóstolo Paulo, ele fala, não vos amoldeis a este mundo, ele está falando a respeito disso. Não se enquadre naquilo que o mundo quer. Os irmãos entendem, meus amados? Como, volto a dizer, existem pessoas trabalhadas religiosamente, mas tem uma linguinha firina. Não é assim, meu irmão? Aquela linguinha bifurcada, abençoada, que fala mal do irmão, está se amoldando ao mundo. Os irmãos entendem, meu irmão? Aquela pessoa que só quer tirar vantagem dos outros, está se amoldando ao mundo. Aquela pessoa que não consegue olhar para o sexo oposto sem ter um pensamento pernicioso, está se amoldando ao mundo. Os irmãos entendem, meus queridos? E nós temos que fazer essa faxina, porque o Senhor disse através do apóstolo Paulo, não vos amoldeis a este mundo. Os irmãos entendem? É lógico, meus queridos, que quando a pessoa serve ao Senhor, ela não anda de qualquer maneira, ela não veste qualquer roupa, ela não tem qualquer linguajar. Os irmãos entendem, meus amados? Porque agora nós somos novas criaturas e nós temos que viver de uma maneira que se equipare ao nosso Senhor, ou de uma maneira que agrade a Deus, mas não quer dizer que é o exterior que conta, porque a santidade vem de dentro para fora. Eu vou dizer de novo, a santidade, a intimidade com Deus, vem de dentro para fora. Também transforma o exterior, mas o problema, meus queridos, eu torno a dizer, é que existem muitos sepulcros caiados, que são sepulcros caiados, são covas pintadas. Nos nossos dias, nós poderíamos dizer, existem covas de mármore, que são lindas por fora, não é assim, irmãos? Mas por dentro, eu costumo dizer, meu irmão, onde meu pai lá está enterrado, está lá, meu irmão, um mausoléu que é da família lá dele, lindo, meu irmão, negócio de puxador de bronze, e lá vai, mas puxa a gaveta onde está o velho seu Zuzu, está só cabelo e osso. Aquele cheiro horrível, não é bonito por fora, mas por dentro terrível. Irmãos, nós temos que fazer esta limpeza, porque a mente, meus queridos, ela é o centro das vontades, não é assim, meu irmão? E dos sentimentos. Se a nossa mente for suja, todo o nosso corpo também o será. E aí, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta bem enfática para você nessa noite. A tua mente é a sede de todos os teus pensamentos e sentimentos. Quem manda na tua mente? O mundo ou o Senhor Jesus? Os irmãos entendem, irmão? É uma pergunta retórica, né? Os irmãos respondam para si mesmo, né? Porque, meus queridos, muitos se mostram como se estivesse vivendo uma vida íntegra para com Deus, quando na verdade vivem de forma diferente. Irmãos, nós temos que lutar contra essa acomodação com o mundo. Os irmãos entendem, irmãos? Porque o mundo vive a era da imagem, não é? Tudo é imagem, tudo é o que se mostra, não é? Você pode fazer uma pesquisa aí nas redes sociais, é todo mundo muito feliz, não tem problema, não tem dívida, não tem doença. Nas redes sociais é o que se mostra, é a era da aparência, não é assim, meu irmão? É a era da imagem. Mas o Senhor nos chama, meu irmão, não para parecer, mas para ser. Os irmãos entendem, meus queridos? Não para mostrar ser algo, mas de fato o ser. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós devemos seguir essa transformação pela renovação da mente, porque o resto do versículo, o apóstolo diz assim, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia a importância de uma mente limpa, não é? Tanto é, irmãos, que lá em Filipenses ele fala, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor há, isso esteja na sua mente. Não é assim, meu irmão? Porque, meus queridos, quantas pessoas de mente suja, não é, meu irmão? Quantas pessoas de mente suja, tudo é mal, não é? Para as pessoas, o apóstolo Paulo falou, para aquele que é impuro, tudo é impuro. Mas para aquele que é santo, tudo é inocente. Os irmãos entendem, irmãos? Mas o apóstolo Paulo, ele sabia que uma mente suja, meus queridos, é como se nós estivéssemos carregando correntes. Eu falei sobre isso aqui domingo passado e vou dizer de novo. Irmãos, é muito frustrante arrastar correntes, não é? Quando a nossa mente é suja, quando a gente não consegue perdoar. Não é? Ah, pastor, lá vem o senhor de novo falar em perdão. Reclame com o Senhor que me manda falar isso.
Amém, queridos? Porque a falta de perdão é correntes que nós arrastamos. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Uma mente suja são correntes que nos impedem de progredir. Uma mente que tudo é mal, tudo é ruim. Irmão, misericórdia. Como é ruim, né, irmãos? Nós estamos perto de pessoas negativas, que tudo é mal, tudo não presta, tudo está errado. Não é assim, meus queridos? Uma vez nossa igreja era ali, perto da SEAP, e eu fazia um caminho aqui, ia aqui pela principal, entrava pela uma rua assim, pegava uma rua direto. E uma vez, nesse trajeto, quando eu olhei assim, tinha uma irmã me esperando na esquina. Ela já não está mais conosco, está em outra denominação. Eu digo, quer ver? Mas foi dito e feito. Ela, de longe, pastor, eu quero falar com o senhor. E eu me aproximando dela, e ela não deixou nem eu chegar. Pá. Começou a falar. Eu disse, minha irmã, peraí, só um minutinho. Na igreja tem alguma coisa boa? Ela fez. Até agora não vi nada. Eu digo, o que é que a senhora está fazendo na igreja então? Procure uma igreja esteja ruim. Na verdade, meu irmão, quem estava ruim era a própria irmã. Não é, meu irmão? Que não conseguia ver nada de bom. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos? Nós precisamos fazer essa limpeza espiritual. Quando eu falo de limpeza espiritual, eu falei igual os irmãos da Universal, né? Quando a gente fala de limpeza espiritual, é tirar esses pensamentos da mente, meu irmão. Dessa negatividade, tudo está errado. Não, meu irmão, comece a olhar as coisas pelo lado bom, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Portanto, meus queridos, existe algo bom em todas as situações, até nas mais difíceis. Irmãos, Provérbios capítulo 23, versículo 7, o nosso irmão Salomão disse assim: porque como imagina em sua mente, assim é. Eu vou ler de novo, porque esse versículo ele é importantíssimo. Porque como imagina em sua mente, assim é. Irmãos, como você imagina aqui dentro você é. Se você se vê como uma pessoa perdedora, não é? Uma pessoa que não tem habilidades, não é? Para prosseguir, assim você é. Porque a questão da autossugestão, você fica dizendo para você mesmo, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou baixo, eu sou alto, não dá para mim, meu irmão, assim como você se vê na mente, você é. E o Senhor nos diz que Ele nos deu a mente de Cristo, mudança de mente. É por isso que Ele diz, meus queridos, sede transformados pela renovação da mente. É certo, meus amados, que diante de Deus nós somos pecadores e necessitamos da sua misericórdia, mas nós temos que entender, meu irmão, que não somos piores do que os outros, nem melhor do que eles. Nós somos iguais, né? E tão hábeis quanto. Nós não precisamos ficar dizendo a nós mesmos que não conseguimos, que não vamos fazer, mas pelo contrário, meu irmão, Deus te deu o Espírito Santo que te capacita a fazer coisas que você nem imagina. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Conheço um homem, meus queridos, em que o Senhor falou para ele: você vai ensinar a uma turma de homens, de pessoas formadas. E essa pessoa olhou e disse: mas eu não tenho condições, porém eu entrego nas tuas mãos. E aí, meus queridos, justamente o que aconteceu? Deus abriu a porta e quando o homem civil estava pregando ou ensinando para uma turma onde havia advogados, onde havia psicólogo, onde havia uma pessoa que estava estudando medicina, Deus faz isso, meus queridos. Então, limpe a tua mente de dizer eu não posso, eu não sei, não vai dar para mim. Não, meu irmão, diga: com o Senhor eu consigo fazer. E se eu não conseguir, tudo está dentro da vontade dEle. E mais ainda, meus queridos, que nós deixamos de ter esses pensamentos malignos. Os irmãos entendem, irmão? Tem pessoas que ficam escavucando para ver uma coisa ruim, uma coisa mal. É ou não é, meu irmão? Tem gente que fica escavucando até encontrar algo mal. Não, meu irmão, deixa essa negatividade, isso não faz bem para você. O Senhor não te quer assim. O Senhor quer você como um instrumento de justiça, um instrumento de paz. Deus quer te usar para mudar situações com negatividade. É impossível. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmão? E me vem aqui à mente aquele fato lá de João capítulo 6, quando Jesus disse assim: olha, dê a comer essa multidão. Não é assim, irmão, que Jesus falou? Mais de 5.000 pessoas.
E aí eles disseram, mas Senhor, nem uma fortuna compraria dinheiro para tanto, teria dinheiro para tanta gente, o que é que nós vamos fazer? Negatividade. Ainda teve outro que disse assim, André, né? Disse assim, tem um jovem aí que 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Meu irmão, o Senhor nos dá uma lição tremenda. Pega esse lanche aí. Pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, aquele pouquinho, meu irmão, olhou para o céu e fez o quê? Diga assim, deu graças. Antes de multiplicar, ele deu graças pelo pouco. Os irmãos entendem o que o Senhor mostra para nós? Meu irmão, você pode ter pouco, mas dê graças a Deus. Agradeça ao Senhor, porque Deus vai usar o pouco que você tem. E olha só, meus queridos, alimentou aquela grande multidão. E era contado só os homens, né, meu irmão? As mulheres não eram contadas naquela multidão. E os irmãos sabem que mulher gosta de comer, né, meu irmão? Imagina, né? Alimentou, brincadeira. Hoje ela bate em mim. Irmãos, alimentou aquela multidão. E olha só, sobrou 12 cestos cheios. Meu irmão, se Jesus fosse negativo igual os discípulos, e é mesmo, né? Vamos sair de fininho, né? Assim, deixa cada um sair e procurar sua comida. Não, meu irmão, com Jesus as coisas são diferentes. Diga glória a Deus, meu irmão. Deixa essa negatividade para lá, meu irmão, e começa a se ver realmente como instrumento de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo, olha, entenda, meus queridos. Eu não estou dizendo para você ser irreal. Você está falando de utopia, uma coisa que não existe. Não, meu irmão. Não é isso não. A realidade bate a nossa porta e a gente tem que ver os problemas como eles são. Mas nós temos que ver as coisas boas. Não é assim, meu irmão? Quando a situação foge do nosso controle, o que é que a gente faz? Recorre a Deus e diz, Senhor, eu não posso, mas o teu poder em mim fará com que eu possa. Diga glória a Deus, irmãos. E qual é o processo, né, de renovação da mente? Qual o processo? Irmãos, em primeiro lugar, a oração. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para renovar a mente, a oração ela é imprescindível, porque é o seu contato com Deus. E a oração não é um monólogo, ou seja, não é só você conversando com Deus, não. Quando você está orando, Deus te responde. Os irmãos entendem? Deus vai te respondendo. Na oração mesmo, meus queridos, Deus vai te dando resposta. E a tua alma vai sendo, de fato, trabalhada nessa comunhão com o Senhor. O segundo passo para essa renovação, meus queridos, é o conhecimento das Escrituras. Irmãos, Jesus falou, não é? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Onde é que nós conhecemos a Deus, irmãos? Diga assim, na palavra. Meu irmão, a renovação da mente não tem como ser se você não estudar esta palavra, se você não ler a palavra. Infelizmente, irmãos, o analfabetismo bíblico está avassalador, não é assim, meu irmão? Está de uma maneira terrível, meus queridos. Os crentes só leem a Bíblia quando estão na igreja e olhe lá. Não é assim, meus queridos? Mas há necessidade de nós lermos, estudarmos essa palavra, devorarmos, porque é ela que nos traz a vida, é ela que traz essa renovação. E o último elemento, irmãos, dessa renovação da mente, sabe qual é, meus queridos? É o envolvimento com os irmãos. Pastor, que conversa é essa sim, meus queridos? É nós estarmos envolvidos com os nossos irmãos. A comunhão, essa comunhão aqui, meu irmão, você não imagina, ou deveria até imaginar, o poder que essa comunhão tem. Irmãos, Deus escolheu a igreja. Diga assim, Deus escolheu a igreja. Deus escolheu a nós, cada um, não é? Especificamente, mas Ele escolheu a igreja para nós congregarmos. Os irmãos entendem? Hebreus 10, 26 diz o quê, irmãos? Né? Não abandonem a igreja como alguns fazem. Não está lá na Bíblia, meus queridos, o Senhor... Pode ler os 4 evangelhos. Todo sábado ele estava na sinagoga e ele não era aceito de maneira muito boa, não, meu irmão, mas ele estava todos os sábados na sinagoga. Quando chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo. Isso é uma lição para nós, irmãos. Você quer ter a renovação da mente, vive em comunhão com seus irmãos. Não despreze essa comunhão. O nosso rei Salomão, ele disse assim, assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem com seu irmão. Ou seja, é no contato com o irmão que a gente vai se
se lapidando. Os irmãos entendem? Nós vamos afiando as nossas ferramentas. É nessa comunhão, meus queridos, que nós crescemos. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, não tem como nós termos uma mente do mundo e termos uma vida transformada. Não tem. E também não tem como nós termos, né, uma mente de Cristo e ter a vida secular do mundo. Os irmãos entendem? É incompatível, meus amados. Quando Deus transforma a mente, tudo segue junto. Não tem como um homem dizer assim, não, eu sou um servo de Deus, sou um homem de Deus, mas tem alguma coisa aqui dentro que realmente não é do Senhor. Não existe, irmãos. Nós temos que, de fato, ter essa transformação. E sabe qual é o resultado disso tudo, irmãos? O final do versículo diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, quando nós não nos amoldamos ao mundo, quando nós vamos nos transformando dia a dia, através da oração, leitura da palavra e comunhão com os nossos irmãos, a gente conhece qual é a vontade do Senhor. Irmãos, a gente conhece qual é a vontade do Senhor. Qual outro ser humano pode dizer, eu sei qual é a vontade de Deus? Irmãos, só aqueles que têm intimidade realmente com o Senhor, conhecem a sua vontade. Discernir a vontade do Senhor é saber aquilo que lhe agrada ou não. Não quer dizer, irmãos, que eu tenho um dom todo especial, só eu tenho comunhão com Deus, só é a vontade do Senhor. Quer dizer, aquilo que lhe agrada. Porque o crente, irmãos, que realmente teve, né, não se amoldou ao mundo, teve a sua mente transformada, ele sabe o que agrada ao Senhor. Sim ou não, irmãos? Ele sabe o que agrada ao Senhor. Ele sabe quando ele bota o pé num lugar, ele diz, opa, Deus não me quer aqui. Esse ambiente não é para mim. Os irmãos entendem, irmão? Às vezes está num relacionamento e aquele relacionamento começa a progredir de forma, né, pejorativa. Ele diz, opa, isso não é para mim. O Senhor não me quer assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Às vezes ele vai entrar num negócio e o Espírito Santo fala para ele, isso não é para você. Isso é discernir a vontade do Senhor. Irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 14. É um texto que eu amo bastante. E esta é a vontade de Deus. Não é assim que diz a palavra? 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a vontade de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, quando o crente ele está em sintonia com o Senhor, ele nem ora pedindo aquilo que não é vontade de Deus. O irmão está entendendo, irmãos? Ele ora dentro da vontade de Deus. E aí, meus queridos, nós conhecemos a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, meus queridos, se nós queremos ser abençoados em 2024, que nós possamos fazer essa faxina interior, necessitamos de um recomeço na nossa mente, deixar certos pensamentos de lado. Amém, irmãos? Deixar de ficar se autossugestionando, dizendo, eu não posso, eu não sei, eu não dou. Não, meu irmão, diga que o Senhor, Ele vai te guiar, vai te encaminhar no caminho certo para que você possa fazer aquilo que Ele quer. Amém, irmãos? Então, que nós deixemos de lado nossos velhos pensamentos e que sejamos transformados pela renovação da mente que o Senhor nos deu. Amém, meus queridos? Amém. E assim nós vamos conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.